Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar os princípios fundamentais da contagem e permutação. Os objetivos da aula são estabelecer o princípio fundamental da contagem aditivo e multiplicativo, definir permutação simples e permutação com elementos repetidos e definir fatorial. Considere o seguinte problema: Carlos tem 4 blusas e 3 calças. De quantas maneiras diferentes ele pode combinar as duas peças? Neste caso, nós vamos resolver este problema listando todas as possibilidades. Como Carlos possui 4 blusas e 3 calças, as blusas eu vou denominar por A, B, C e D e as calças por X, Y e Z. Sendo assim, nós podemos construir o seguinte diagrama que ilustra todas as possibilidades. Esse diagrama é chamado de árvore de possibilidades. Então, com a blusa A, ele pode vestir a calça X, calça Y, calça Z. Com a blusa B, a calça X, Y e Z, e assim em diante. Assim, as possibilidades de combinação são vestir a blusa A com a calça X, a blusa A com a calça Y, blusa A com a calça Z. E assim em diante, totalizando aqui 12 possibilidades. Então, neste caso aqui, nós resolvemos esse problema listando todas as possibilidades, mas nem sempre esse tipo de raciocínio vai ser possível. Sendo assim, a partir de agora nós vamos utilizar outro procedimento para resolver os problemas. Nós vamos calcular o número de possibilidades sem descrever as possibilidades, uma a uma. E para isso nós vamos aplicar os princípios fundamentais da contagem. Para ilustrar o princípio aditivo, vamos considerar o seguinte exemplo. Maria vai viajar de Montes Claros a Belo Horizonte. Para a viagem, as opções são as seguintes. Ela pode ir com 3 possibilidades de taxistas, 4 linhas de ônibus ou 2 linhas aéreas. Se Maria tem condições financeiras para escolher qualquer uma das opções, de quantas maneiras diferentes ela pode viajar? Então, neste caso aqui, observe que, como são 3 taxistas de opções, suponha que aqui nós temos o taxista A, B e C. É claro que, se Maria escolher a opção de viajar com o taxista A, as outras opções são automaticamente excluídas. Ou seja, se ela escolhe viajar com o taxista A, é automaticamente excluído a possibilidade de viajar com o taxista B, com o taxista C, com as 4 linhas de ônibus e com as 2 linhas aéreas. E neste caso nós dizemos que as opções são mutuamente excludentes, pois escolhendo uma opção, as outras são automaticamente excluídas. Logo, se ela tem 3 possibilidades de taxistas, 4 possibilidades de linhas de ônibus e 2 possibilidades de linhas aéreas, o total de possibilidades será 3 mais 4 mais 2, que resulta 9. Este tipo de raciocínio aplica o princípio aditivo da contagem, que fala o seguinte: se há 2 hipóteses para ocorrer um evento com X opções para a primeira e Y opções para a segunda, então o evento pode ocorrer de X mais Y modos diferentes. É claro que este princípio aditivo da contagem pode ser generalizado para mais de 2 hipóteses. Agora, vamos considerar o seguinte exemplo. Amanda pretende comprar um Fiat Uno novo e a concessionária oferece o automóvel em 3 cores, no caso branco, preto e vermelho, e 2 versões, a versão básica ou a versão completa. Além disso, o motor pode ser 1.0 ou 1.4. Quantas são as alternativas para Amanda comprar o veículo? Aqui, Amanda deve fazer a escolha em 3 etapas independentes. Primeiro, escolher a cor. Segundo, a versão. E terceiro, o motor.
Para a primeira etapa, ela tem 3 possibilidades. Para a segunda etapa, ela tem 2 possibilidades. E para a terceira etapa, ela também possui 2 possibilidades. Ou seja, para cada opção de cor, há 2 versões. E para cada escolha de cor e versão, há 2 opções para o motor. Sendo assim, o número total de opções será 3 vezes 2 vezes 2. Pois, para cada opção de cor, há 2 versões para escolha e para cada escolha de cor e versão, há 2 opções de motor. Então, são 12 possibilidades de Amanda comprar este veículo. Nós também poderíamos representar essa situação com aquele diagrama de árvores. Então, primeiro, Amanda deve escolher a cor, então, cor branca, preta, vermelha. Para cada cor, ela deve escolher a versão. Então, por exemplo, na cor branca, ele pode escolher na versão básica ou na versão completa. E para cada versão, ela teria a possibilidade de escolher o motor 1.0 e 1.4. Sendo assim, contando todas essas possibilidades, nós também iríamos obter este número 12 que nós obtemos aqui. E esse tipo de raciocínio exemplifica o princípio multiplicativo da contagem, que fala o seguinte: se um evento acontece em 2 etapas independentes, podendo a primeira ocorrer de x maneiras e a segunda de y maneiras, então o evento pode ocorrer de x vezes y modos diferentes. É claro que essa situação também pode ser generalizada para mais de 2 eventos. A principal diferença entre o princípio aditivo e o multiplicativo é que este princípio multiplicativo ele acontece em várias etapas independentes. Outro exemplo: quantos números naturais de 2 algarismos nós podemos formar usando os algarismos 3, 4, 5, 6 e 7? Então, para formar esses números de 2 algarismos, utilizando estes algarismos aqui, nós precisamos escolher o número das unidades e o número das dezenas. Começando aqui no número das dezenas, como aqui nós podemos formar este número com estes algarismos, nós temos 5 possibilidades de escolha para a dezena. E também nós temos 5 possibilidades da escolha das unidades, pois no enunciado é permitido, por exemplo, formar um número de 2 dígitos com o mesmo algarismo, por exemplo, o número 3, 3. Então, para a escolha das dezenas, nós temos 5 possibilidades e para a escolha das unidades, nós também temos as 5 possibilidades. Então, vocês estão vendo que para resolver este exemplo, nós temos 2 etapas e essas 2 etapas são independentes, né? A escolha da unidade não é influenciada aqui pela escolha da dezena. Então, nós podemos aplicar o princípio multiplicativo da contagem. Se aqui nós temos 5 possibilidades, aqui 5 possibilidades, o número total de possibilidades será 25. Outro exemplo: quantos números naturais de 3 algarismos distintos podemos formar usando os algarismos 3, 4, 5, 6 e 7? Então, já nesse segundo exemplo, nós devemos formar números naturais de 3 algarismos distintos. Isso significa que nós não podemos repetir, por exemplo, o mesmo algarismo aqui na centena com o algarismo aqui das dezenas. Então, neste caso, para a escolha das centenas, eu continuo com as 5 possibilidades. Então, se eu escolhi o algarismo das centenas, no algarismo das dezenas, eu tenho agora 4 possibilidades. E escolhendo o algarismo das centenas e das dezenas, para escolher o algarismo das unidades, eu tenho 3 possibilidades. Por isso que o número total de possibilidades será 5 vezes 4
vezes 3. Terceiro exemplo, quantos números naturais de 3 algarismos distintos nós podemos formar usando os algarismos 0, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, neste caso aqui, nós temos 2 detalhes. O primeiro é que nós vamos formar números naturais de 3 algarismos distintos, ou seja, eu não posso repetir esses algarismos. E, além disso, vocês estão vendo que uma das possibilidades aqui é utilizar o algarismo 0. Mas, como os números devem ter 3 algarismos, nessa primeira possibilidade eu não posso utilizar o 0, pois se eu utilizasse o 0, na verdade nós iríamos obter um número de 2 algarismos. Sendo assim, para a escolha das centenas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, pois eu não posso aplicar o 0. Então, suponha aqui que eu utilizei o 3. Para a escolha das dezenas, agora eu posso utilizar o 0, então eu ganho uma possibilidade a mais, resultando assim 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, e se eu já usei um algarismo aqui e outro aqui, agora nós temos 4 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo da contagem, se aqui eu tenho 5 possibilidades, aqui 5 e aqui 4, basta multiplicar esses números, ou seja, nós podemos formar 100 números naturais de 3 algarismos distintos com estes números. Outro exemplo, Ana, Bruna e Cláudia fizeram um trabalho em grupo, mas o professor disse que apenas 2 delas deveriam apresentar o trabalho para a turma. Quantas são as duplas possíveis? Neste caso, nós vamos listar todas as possibilidades. Então, como aqui nós temos que considerar quantas duplas podem ser formadas com essas 3 alunas, nós temos a possibilidade da dupla de Ana com Bruna, Ana com Cláudia e Bruna com Cláudia. Vocês estão vendo que neste caso aqui, a ordem da escolha não é importante. A dupla formada por Ana e Bruna é a mesma dupla formada por Bruna e Ana. E por isso nós não podemos aplicar o princípio multiplicativo. Note que neste caso, se nós tivéssemos utilizado a ideia do princípio multiplicativo da contagem, nós iríamos obter 6 possibilidades, no caso 3 vezes 2, que é diferente da resposta correta, desse problema. Então, em alguns casos, neste tipo de caso, quando a ordem de escolha não é importante, nós não podemos aplicar o princípio multiplicativo da contagem da maneira direta. Então, para a gente entender agora a definição de permutação, nós vamos definir o que é um anagrama. Definição: um anagrama é uma palavra ou frase formada pela transposição das letras da palavra ou frase. Por exemplo, os anagramas da palavra sol são essas 6 palavras. No caso aqui, então, um anagrama nada mais é do que formar novas palavras, fazendo aqui a troca de posição das letras que compõem a palavra inicial. Definição: uma permutação simples de n elementos, no caso n elementos distintos, é qualquer agrupamento ordenado desses objetos, de maneira que a mudança de ordem desses n objetos determina permutações diferentes. Observação: indica-se por Pn um número de permutações simples de n objetos distintos. Então, vocês estão vendo que anagramas são exemplos de permutações. No caso aqui, nós permutamos essas 3 letras para obter aqui novas palavras. Exemplo: de quantas maneiras diferentes nós podemos dispor 5 pessoas em filas? Neste caso, cada disposição das 5 pessoas em fila é uma permutação dessas 5 pessoas. Então, como eu tenho que escolher 5 pessoas, para a primeira posição eu tenho 5 possibilidades
Então aqui eu escolho uma pessoa. Para a segunda posição, como eu já escolhi uma primeira pessoa aqui, restam 4 possibilidades. Para a terceira, 3 possibilidades. Aqui 2 possibilidades e aqui uma. Pelo princípio multiplicativo, basta multiplicar esses números para obter o número total de possibilidades. Então, como dispor essas pessoas em filas é um exemplo de permutação. Eu vou utilizar a notação de permutação, então estou permutando essas 5 pessoas e para encontrar essa quantidade de maneiras diferentes, basta multiplicar esses números, obtendo assim 120 possibilidades. De modo geral, o número de permutações simples de n elementos é dado por, se eu tenho n elementos, para a escolha aqui da primeira posição eu tenho n possibilidades, segunda posição n-1, terceira posição n-2, até ir multiplicando e chegar no número 1. Então, se eu tenho n elementos distintos, o número de permutações simples desses n elementos será n vezes n-1 vezes n-2, fazendo essa multiplicação até 2 vezes 1. Observação: essa expressão aqui é chamada de fatorial do número n e é simplificada por esse símbolo aqui. Logo, nós temos que a permutação de n elementos é dada por n fatorial, escrito dessa forma aqui. Nós definimos na matemática que 0 fatorial vale 1 e que 1 fatorial também é igual a 1. Por exemplo, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vale 6. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. 5 fatorial vale 120. E a partir de agora nós vamos trabalhar com expressões desse tipo. E nós, em vez de calcular, nesse caso aqui, 8 fatorial, 6 fatorial, fazer a divisão para encontrar o resultado final, nós podemos utilizar algumas propriedades sobre fatorial para simplificar esses cálculos. Neste caso, observa o seguinte: 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 6 fatorial. Vocês estão vendo que essa expressão do 8 fatorial pode ser escrita como 8 vezes 7 vezes essa expressão aqui, que nada mais é do que o 6 fatorial. Então, eu posso cancelar esse 6 fatorial aqui com esse 6 fatorial aqui, restando 8 vezes 7, que é igual a 56. Observação: n fatorial pode ser escrito como n vezes n-1 fatorial ou n vezes n-1 vezes n-2 fatorial e assim em diante. Por exemplo, 8 fatorial pode ser escrito como 8 vezes 7 fatorial, que é igual a 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, que foi o que a gente utilizou aqui, ou também como 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Então, nós já vimos que os 6 anagramas da palavra sol são essas 6 possibilidades aqui. Note que todas as letras da palavra sol são diferentes. Como proceder no cálculo dos anagramas quando a palavra possui letras repetidas? Exemplo: determine o número de anagramas da palavra herege. Então, antes de entender esse exemplo, vamos voltar aqui na palavra sol para determinar o número de anagramas da palavra sol. Como esses 3 elementos são distintos, basta calcular P de 3, né? Nós estamos fazendo aqui a permutação de 3 elementos, e P de 3 é 3 fatorial, que vale 6. São justamente esses 6 exemplos aqui. Neste caso, se nós tivéssemos utilizado a mesma ideia, como a palavra herege possui 6 letras, calculando a permutação de 6, ou seja, o P de 6, nós iríamos obter uma quantidade de anagramas bem maior do que a quantidade real, pois neste caso, para entender melhor essa situação, eu colori aqui cada letra E de uma cor diferente para
deixar claro que esses 6 anagramas vão ser considerados se nós calcularmos o P de 6 para determinar o número de anagramas da palavra herege. Vocês estão vendo que se eu trocar esses Zés aqui de posição, ou seja, esse E verde vir para aqui e esse E azul vir para aqui, na verdade nós vamos obter o mesmo anagrama. Sendo assim, nós percebemos o seguinte: se a gente calcular esse P de 6, nós não vamos obter a quantidade real de anagramas. E além disso, essa quantidade P6 é a quantidade real multiplicada por 6, pois vocês estão vendo que esses 6 anagramas aqui, na verdade, são os mesmos. Então, para calcular a quantidade exata de anagramas, nós vamos calcular o P de 6, que são 6 letras, dividido pelo P de 3, pois a letra E aparece 3 vezes e elas podem permutar entre si. Então, P de 6 é 6 fatorial, P de 3, 3 fatorial, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Posso cancelar esse 3 com esse 3, restando 6 vezes 5 vezes 4, que resulta em 20 possibilidades. De modo geral, o número de permutações de N elementos. Alguns elementos repetem N uma vezes, N duas vezes, até NM vezes, é calculado por essa fórmula aqui. Por exemplo, determine o número de anagramas da palavra paralelogramo que começam por P. Então, como a palavra paralelogramo possui 13 letras e a primeira opção deve obrigatoriamente ser a letra P, como essa palavra só tem uma letra P, então, para a escolha dessa primeira letra, nós temos uma possibilidade. Depois eu tenho que fazer a escolha das outras 12 letras, sendo que a letra A repete 3 vezes, a letra R repete 2 vezes, a letra O repete 2 vezes e a letra L repete também 2 vezes. Então, na verdade, eu estou calculando a permutação de 12 elementos com a letra A repetindo 3 vezes, a letra R repetindo 2 vezes, a letra O repetindo 2 vezes e a letra L repetindo 2 vezes. Então, aplicando essa fórmula aqui, nós temos 12 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial, que resulta em 12 fatorial dividido por 48, e fazendo esse cálculo aqui, nós obtemos essa quantidade total de anagramas da palavra paralelogramo que começam por P. E com isso a gente finaliza a aula.